Som. 1, 2. Ei, teste. Tivemos aqui um probleminha técnico. Tivemos que sair e entrar de novo, mas já estamos de volta. E quero pedir a você que compartilhou no primeiro momento algo. Eu vi aqui algumas pessoas, que você possa compartilhar de novo, que você possa estar conosco aí mais uma vez. Nós voltamos aqui e hoje não foi o telefone do pecado, hoje foi um erro técnico mesmo. Queridos, eu quero agradecer aos irmãos que estão já conosco, né? Nossa irmã Aline do Edson já está conosco, nosso diácono Cássio já está conosco também, outras pessoas que compartilharam antes. Eu vi a dona Regina também já está conosco, agora não está aparecendo, mas também quem estava compartilhando antes. Então entra aí, compartilhe de novo, né? Nós temos aqui por enquanto 13 pessoas nos acompanhando e nós vamos orar, vamos dar início ao nosso culto de oração nessa terça-feira, com o estudo da palavra, onde vamos continuar estudando aí o livro do Antigo Testamento. Estamos ainda no livro de Gênesis. Eu tenho certeza que Deus vai estar ministrando o seu coração, vai estar falando contigo também nesta noite. Vamos orar, entregando nas mãos do Senhor tudo aquilo que vamos realizar aqui nessa 1 hora nossa de culto, de estudo, em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos te dar graças a Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos dado a condição de estarmos reunidos aqui em teu nome, com o propósito, ó Deus, de conduzir a tua igreja, em primeiro lugar, em oração, juntos como igreja, apresentarmos ao Senhor os nossos pedidos, aquilo, ó Deus, que entendemos que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode realizar. Então, ó Pai, nos abençoa, Pai, nesta noite, que todos os teus filhos que vão estar unidos nesse propósito possam agora estar orando, possam estar buscando a tua face, e em tudo o teu nome possa estar sendo glorificado, o teu nome pode estar sendo exaltado. Assim nós abrimos esse culto, orando e entregando tudo nas tuas mãos, porque oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pai do Senhor, irmã Selma, minha mãe, Sueli Andrade, benção, mãe, também está aqui nos acompanhando. Agora sim, amor da minha vida, Regina Célia, também já está aqui conosco. Queridos, eu quero, enquanto os irmãos vão chegando, né, vão juntando, eu quero expressar a minha alegria no nosso culto de domingo. Domingo nós abrimos a igreja depois de 4 meses, tivemos o primeiro culto público com as portas abertas. E eu louvo a Deus porque a igreja veio, você veio para cultuar ao Senhor, e nós adoramos ao Senhor, sentimos a presença do Senhor, nos alegramos em contemplar alguns irmãos aqui conosco. E domingo que vem tem mais. Domingo que vem nós vamos estar mais uma vez reunidos aqui para glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Nosso culto vai ser às 18 horas, como foi domingo passado. Quinta-feira, culto também, tá bom? Com as portas abertas. Se você quiser vir participar do culto dentro da igreja, você vai poder vir participar, respeitando aí a máscara, respeitando o nosso espaçamento aqui, que já está sendo uma realidade. Mas se você quiser quinta-feira vir para a casa do Senhor, você vai poder vir, as portas vão estar abertas. Nesse período vamos continuar ainda com os nossos cultos online. Haja visto alguns irmãos que ainda não estão totalmente seguros para estar juntos, estar em comunhão, e aqueles irmãos também que entendemos fazem parte ainda desse grupo de risco e que não estão ainda à vontade para estar na casa do Senhor. Você que quiser, pode vir, vamos estar juntos, vamos estar adorando ao Senhor. Pai do Senhor, irmão Fabrício, Andréia Ramos, Pai do Senhor, Marcilene, Pai do Senhor, Deus te abençoe. Manuel Moreira Dias, mais uma vez conosco aqui. Manuel, Deus te abençoe. Nossa irmã Rita, Deus te abençoe. Diaconisa Rita também está conosco aqui, já somando a nós. Moisés, Zacarias, essas informações. Algumas pessoas fazem algumas perguntas sobre o que está acontecendo e acaba, para mim, sinalizando que não estão ouvindo os cultos, né? Porque em todos os cultos nós damos todas as informações, em todos os cultos nós dizemos como vai ser, como vamos fazer, horário. Então, quando de repente se alguém perguntando alguma coisa, opa, não ouvi o culto, porque nós temos esse cuidado de estar passando para os irmãos todas as informações acerca de tudo que vai ser realizado aqui na igreja. No sábado, nós tivemos aqui a primeira resenha dos jovens, um trabalho maravilhoso, um bate-papo muito agradável. Houve até um momento
de comunhão entre os irmãos, respeitando ali, né? Não teve nenhum tipo de aglomeração, mas foi tão bom que já tem um próximo, né? Já tem uma data para o próximo, para a próxima resenha, e essa data, se eu não me engano, é dia 29 de agosto. Dia 29 de agosto é a próxima resenha ali dos jovens. Então fique ligado aí, venha participar. Você que é adolescente, venha participar também dessa resenha, participe aqui na igreja e com certeza vai ser bênção de Deus. Nós precisamos voltar, queridos, nós vamos voltar às atividades, né? No momento em que tudo está voltando ao normal, como igreja, precisamos voltar também a essa realidade. Pai do Senhor, irmão William também já está conosco aqui nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida, a vida da Paulinha e também das meninas. A Paulinha, sei que ela não está aí, está autorizada em não estar aqui conosco, nos acompanhando. Paulinha está com alguns afazeres e falou: pastor, eu preciso. Deus te abençoe, Paulinha. Que o William transmita para você um abraço aí em nome de Jesus. Mônica Silva Dias, Mônica também está conosco. Queridos, eu quero convidar você a mais um momento de oração, né? Porque terça-feira é culto de oração. Então você pode aproveitar esse momento aí, quem sabe onde você está, na sua casa, com quem está ao seu lado, e nós vamos fazer uma oração em favor das famílias. Nós somos uma igreja, a Igreja Metodista Wesleyana, é uma igreja que acredita no potencial da família, que crê que família é de Deus. Nós não pegamos só o mês de maio para falar de família, não. Nós falamos de família durante todo o ano. O mês de maio é um ano separado para isso, né? Minha família no altar de Deus, falamos temas como esse. Mas nós entendemos a importância da família. E eu quero que você tenha esse mesmo sentimento, eu quero que você tenha esse mesmo entendimento acerca da importância que é a sua casa, acerca da importância da sua família. E nesse momento eu quero convidar você a estarmos juntos orando em favor da família. Pastor, Deus tem abençoado minha casa. Pastor, Deus tem abençoado minha família. Eu creio nisso e louvo a Deus por isso. Mas também nós precisamos nos colocar diante do Senhor com um coração grato em favor de tudo que Ele está fazendo, em favor da nossa família. Nosso irmão Neilton também já está conosco, trabalhando, mas ligadinho aí, né? Deus te abençoe, Neilton, em nome de Jesus. Vamos orar pela nossa família. Você pode aí dar a mão aí à sua família, dar a mão quem está do seu lado aí. Vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor. É momento também que, se você deseja ver Deus agindo em alguma área da sua casa, em alguma área da sua família, é o momento de você orar. Se tem alguém na sua casa que está enfermo, é o momento de você orar em favor da cura, em favor da saúde dessa pessoa. Mônica Silva aqui está pedindo oração pela família. Vou orar pela família da Mônica, mas eu quero dizer para você, queridos, que como a Mônica quer oração para a família, esse é o momento em que você, Mônica, você pode orar pela sua família. Não, pastor, eu não posso orar. Pode orar, não importa, você pode falar com Deus, você pode colocar Deus em favor da sua casa, sim, porque Deus, Ele escuta a nossa oração. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te render graça nesse momento, junto com todos os Teus filhos, ó Pai, que eu creio que agora estão orando em favor das suas famílias, estão, ó Pai, com o coração grato, porque estão declarando a bondade do Senhor sobre as suas casas, sobre as suas famílias, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque podemos declarar isso. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, em favor da nossa casa. Muito obrigado, Deus, porque a nossa confiança, ela está no Senhor. Nós confiamos em Ti e por isso rendemos graça ao Senhor por tudo que nós estamos vivendo na nossa família, por ver a Tua mão de poder guardando, livrando e abençoando. Pai, nesse momento eu creio que alguns dos Teus filhos, ó Pai, estão clamando a Ti em favor de algo, em favor de alguma coisa da sua casa, que agora o Senhor possa estar curvando os seus ouvidos e ouvir o clamor dos seus filhos, como a Mônica agora, que já ora pela sua família, mas agora está orando de novo. Que muitos, ó Pai, que possam estar colocando diante de Ti uma causa específica, que o Senhor venha, Deus, socorrer os seus filhos, que o Senhor venha abençoar os teus filhos,
para a glória do teu santo nome. Socorre, ó Deus, aquele que está aflito, entra com providência naquela área, daquele que está clamando nessa hora, que haja paz nas famílias, que haja mais amor nas famílias, que haja mais compreensão nas famílias, para a glória do teu santo nome. Eu quero profetizar famílias abençoadas, ó Pai, profetizar famílias que vão se levantar e o teu nome vai ser glorificado, o teu nome vai ser exaltado, porque nós cremos, ó Pai, num derramar do Senhor. Então vem, socorre, ó Deus, aqueles que agora colocam algo diante do Senhor. Se a enfermidade, ó Deus, cura. Se a questão financeira, entra com provisão. Senhor, não importa a área, Tu és o Deus do impossível, e nós cremos, ó Pai, que não há nada que o Senhor não possa fazer. Pai, em nome de Jesus, toma a vida do meu pai nas Tuas mãos, que teve um pico aí na diabetes. Pai, em nome de Jesus, que os remédios, que os médicos venham dar a ele a cura, Senhor, dessa questão, que venha, Deus, abaixar o nível, o grau da diabetes, e o teu nome possa ser glorificado, ó Pai. Estende a tua misericórdia, Pai, estende o teu amor, Senhor, e opera, Senhor, na saúde do meu Pai. Eu clamo agora pela vida dele, para que haja uma restauração, Pai. A tua palavra nos assegura, ó Deus, que Tu és o Deus que faz maravilha. Então, Pai, em nome de Jesus, escuta agora o meu clamor. Continua com a tua mão de poder também estendida sobre toda a minha família. Que haja salvação, ó Pai, na minha casa, que haja o cuidado do Senhor na minha família, para a glória do teu santo nome. Nossos desejos, nossas necessidades, nós colocamos diante de Ti agora, porque cremos que há poder, Senhor, no Teu nome para operar maravilha. Então, ó Deus, socorre, Deus, não só minha casa, não só minha família, mas socorre agora, Deus, para aqueles que clamam ao Senhor, todos aqueles que buscam o Senhor em oração, porque a Tua palavra nos assegura, ó Pai, que tudo que pedimos em Seu nome, ó Pai, se for por Senhor ser glorificado, nós já recebemos do Senhor. Por isso agora eu quero profetizar famílias abençoadas, famílias que já vão estar vivendo algo novo, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, que a nossa igreja possa ser conhecida como uma igreja onde as famílias são abençoadas pelo Senhor, onde famílias dão testemunhos, ó Pai, do mover do Senhor. Pai, por isso joga por terra agora toda a investida do diabo nas nossas famílias, ó Pai, e permita-nos, ó Deus, glorificar, exaltar o Teu santo nome e declarar que de fato grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Assim, ó Deus, eu oro e Te dou graça por todos os Teus filhos que agora somam comigo nessa oração congregacional, crendo, ó Deus, num grande mover do Senhor. Eu quero também orar agora em favor dos casamentos, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, toma os relacionamentos conjugal, Pai, toma cada homem, toma cada mulher, ó Deus, dá a eles a visão do céu, dá a eles a visão correta daquilo que eles estão vivendo, daquilo que eles estão enfrentando. Pai, joga por terra, ó Deus, todo desânimo quanto à questão de casamento, ó Pai, todo desapontamento. Fortalece, ó Deus, os casais nesta hora, para a glória do Teu santo nome, que eles possam entender, ó Pai, que eles têm uma aliança no céu, que eles têm uma aliança com o Senhor, que eles possam crer que aquilo que Deus uniu não separa o homem. Aquele casal, ó Deus, que está pensando em desistir, aquele casal, ó Deus, que está pensando em romper e acabar com tudo, Pai, em nome de Jesus, ajuda os Teus filhos, ó Pai, fortaleça de forma que eles possam pedir ajuda, que eles possam, ó Deus, alcançar o socorro do Senhor. Eu abençoo, ó Deus, todos os casais, aqueles que estão na nossa igreja, aqueles que estão nos acompanhando, que sejam abençoados pelo Senhor. Como nesta hora também, ó Deus, eu oro em favor dos nossos filhos, que a Tua mão de poder seja sobre nossos filhos, ó Pai, que eles sejam abençoados pelo Senhor. Livra, ó Deus, nossos filhos, ó Pai, de todos os males. Socorre, gera provisão, dá visão, abençoa, em nome de Jesus. Nossos filhos são heranças do Senhor. Então, ó Deus, livra, ó Pai, nossos filhos de todos os males e opera maravilha, ó Deus, em favor dos nossos filhos. Assim nós entregamos a nossa família, ó Deus, nas Tuas mãos, um Deus que é todo poderoso, um Deus que pode realizar todas as coisas. Nós entregamos nossa família nas Tuas mãos e fazemos isso juntos, como igreja em oração, que fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Se você pode e está aí do lado de algum parente seu, filho, esposa ou esposa, dá aí um abraço nele, diga para ele assim: olha, você é importante para mim. Fala para o seu marido: você é importante para mim. Fala para a sua
sua esposa, você é importante. Fala para os seus filhos, vocês são importantes. Fala para os seus pais, vocês são importantes para mim. Queridos, diante de tanta dificuldade, diante de tanta luta, nós precisamos verbalizar mais aquilo que nós sentimos no que diz respeito ao amor, ao valor. Nós precisamos abraçar mais, nós precisamos estar mais juntos. E incrível que pareça, essa pandemia que proibiu alguns de estarem na rua e terem que ficar em casa, ela não uniu tanto quanto deveria unir, porque faltou em nós um pouco de sabedoria, né? Nos preocupamos muito com o que ia acontecer, muitos com o vírus, e agora como vai ser, e esquecemos um pouco de viver esse momento. Eu creio que as famílias que entenderam isso, as famílias que mergulharam nesse momento, se uniram mais, estão mais próximos. Então não vamos perder isso, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos orando e crendo na normalidade, que as coisas vão voltar ao normal. Então, quando de fato voltar ao normal, né, que você continue ainda ligadinho com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, unidos de fato, intercedendo, orando uns pelos outros. Amém, queridos? Nosso diácono Cássio também está conosco, nos acompanhando. Márcia Cristina Mota também está conosco. Márcia, Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, eu quero dar para você também uma outra informação, que é no que diz respeito às nossas ofertas, os nossos dízimos. Nós continuamos na igreja na terça, na quinta, tá bom? E você que não pode vir aos cultos, você pode estar nesses dias vindo à igreja para orar ao Senhor e trazer a sua oferta em alimento, né? Porque nós continuamos convertendo nossas ofertas em alimentos, visando socorrer os necessitados. Então, que você possa continuar trazendo. Hoje já teve uma família aqui, pastor, olha, está aqui a nossa contribuição, e eu louvo a Deus por isso. Que você possa continuar com essa disposição no seu coração, que eu tenho certeza que é Deus quem dá, é Deus quem coloca essa disposição no nosso coração para estarmos servindo, para estarmos ajudando, né? Teve uma irmã que me surpreendeu muito essa semana, porque ela falou assim: pastor, eu estava em dúvida se eu trazia o alimento ou se eu pedia uma cesta básica. E eu ouvi ela falar, e vendo na mão dela o alimentozinho, o quilo que ela trouxe, e ela falou assim: pastor, mas Deus falou assim, leva, se faltar, você pede. Queridos, ela não pediu. Ela trouxe dela e não pediu. Até hoje, ela não pediu. É assim que Deus faz. Mas é interessante você pensar que Deus só faz na vida de quem crê. Vida espiritual é um negócio diferente, entendeu? Tem que crer. É crer para ver, não tem ver, não. É crer, tem que crer. Quem crê, diz a Bíblia, que verá a glória do Senhor. Então, nesse tempo de pandemia, de dificuldade, quem está crendo, está vendo o agir de Deus. Então, vamos crer que Deus tem muito para fazer. Deus tem muito para agir. Aquilo que Deus colocar no seu coração, faça, porque dessa forma o nome do Senhor será glorificado. E você, como essa irmãzinha que estava na dúvida se trazia ou se pedia, que ela viu que já não tinha mais nada, ela falou: não, eu vou dar, mesmo sem ter, eu vou dar, porque Deus falou que não ia faltar. E ela deu, e hoje ela está vendo a glória de Deus na vida dela. Isso é igreja, isso é ser evangélico. Amém? Vamos lá, queridos, nosso estudo, o Antigo Testamento. E você, hoje mais uma vez eu me parei e falei assim: eu não vou sair desse. Eu acho que eu não acabo esse ano. Eu acho que esse ano eu não consigo. Se eu continuar nessa linha, eu não consigo. Mas de repente, quando eu passar para um outro livro, pode até ser que a gente consiga andar mais um pouquinho. Mas o livro de Gênesis, como eu falei no início, né, os 50 capítulos de Gênesis, é a base, é a doutrina do cristianismo, está ali no livro de Gênesis. Então não tem como você pular, não tem como você avançar no assunto, né? Então nós aproveitamos o primeiro dia, falamos sobre o Antigo Testamento, falamos sobre a composição, e entramos semana passada no livro de Gênesis. E no livro de Gênesis nós falamos já alguma coisa, a autoria do livro de Gênesis, falamos da divisão do livro de Gênesis, né? Ele tem aí 3 divisões:
uma que vai do capítulo, duas divisões básicas, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, e a segunda divisão básica é do capítulo 12 até o capítulo 50. Então nós estamos ali, né, trabalhando essa questão, e vamos continuar trabalhando isso hoje, né, no livro de Gênesis. Ainda estamos no livro de Gênesis, né, falamos semana passada sobre o autor, falamos sobre a divisão do livro de Gênesis, e mergulhamos na divisão do livro de Gênesis, e falamos sobre a criação, trabalhamos acerca da criação ali no livro de Gênesis, né? Falamos os dias, o que Deus criou em cada dia, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Vamos ali até o momento que houve a questão da queda, da criação do homem, da queda, a sentença dada para a mulher, a sentença dada para o homem pelo pecado da desobediência. Falamos sobre a questão da fruta, né? Não é a fruta, ninguém sabe qual é a fruta. Desde pequeno fala-se que era maçã, todo mundo ensinava que era maçã, mas ninguém pode afirmar que é maçã, porque o problema não estava na fruta, estava na desobediência. E veio a sentença. Falamos da sentença para a mulher, sentença para o homem, sentença do próprio diabo que veio a tentação. Falamos do momento em que Deus ele vai colocar o Adão e Eva para fora do paraíso, e terminamos falando no momento em que, depois da queda, nós terminamos falando que Deus colocou os anjos ali e fechou ali a entrada do jardim. Então esse foi o período da criação e da queda da humanidade. E hoje nós vamos estar dando continuidade, vamos estar avançando um pouquinho. Pai do Senhor, Josana, Deus te abençoe em nome de Jesus. Lucimar, Deus te abençoe em nome de Jesus, também está conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode fazer aí. E se tiver pergunta, eu paro 5 minutinhos antes e tento responder. Tá bom? Se eu não conseguir, a gente vai buscar ajuda dos universitários e vamos semana que vem estar respondendo. Então, se durante esse nosso estudo surgir alguma pergunta, tá bom? Até a sua que está aqui nos acompanhando hoje no culto, pode fazer e a gente vai então tentar responder na medida do possível. Depois da questão da queda, do pecado, da queda da humanidade, ainda nessa primeira divisão do capítulo 1 até o capítulo 11, nós vamos ter agora de Abel para Sete, que vai do capítulo 4 até o capítulo 26. E é um período também que não dá para passar, e você vai perceber, mediante algumas dúvidas que surgem na cabeça de muitas pessoas nesse capítulo. Então, antes de fazer pergunta, espera um pouquinho, que vai que eu consigo aí, durante aí, te dar, né? Aqui tem uma pergunta: a cobra faz uma pergunta para a mulher, então a cobra falava? Eu creio que sim, não tem jeito. Ela falava e andava em pé, porque a sentença dela vai ser que ela ia rastejar. Então falava, a cobra falou com Eva, literalmente. Não houve ali uma interpretação linguística, não foi ensinar, não. A cobra falou de fato. Pastor, como isso é possível? Pega um caderninho e coloca no caderninho assim, na primeira capa dele: perguntas que eu vou fazer a Deus. Porque tem perguntas que só Deus vai poder responder, e essa é uma delas. Mas a Bíblia diz que a cobra falava assim, em nome de Jesus. Pastor, então todos os animais falavam? Anota a pergunta 2 daquele caderninho. Deus, todos os animais falavam? Evidência que nós temos que a cobra falava assim, em nome de Jesus. Vamos lá. O piedoso Abel, vai começar a falar de Abel do capítulo 4, 1, 2 até o 4. Ele é um pastor que, de forma obediente, ele vai oferecer um animal como sacrifício a Deus, né? Abel é aquele pastor que oferece um sacrifício. E vamos também no capítulo 4, do 3 ao 26, a impiedade de Caim. Você ouviu falar de Caim e de Abel. Esse Caim aí é o Caim apóstata, né? Que ele oferece a Deus um sacrifício com um coração indiferente e pretensioso. Essa é a diferença de um sacrifício para o outro, né? O sacrifício de Abel
ele dá como obediência, ele oferece aquilo que ele tinha de melhor, com a intenção de adorar ao Senhor. Já esse apóstolo de Caim, ele oferece a Deus um sacrifício com um coração diferente, né? Querendo barganhar, querendo troca, um coração que Deus consegue sondar, né? E o irado, né? No capítulo 4, aí no 5 e o 7, Deus, ele fica irado, ele recusa esse sacrifício de Caim, mas isso é com ele para que ele ofereça um sacrifício agradável, né? Deus, ele vai insistir com ele para que ele faça algo diferente, para que ele ofereça algo que vai de fato agradar ao coração de Deus. E isso gera nele uma tristeza, um pesar, ele se torna agora o assassino, né? Capítulo 4, do 8 ao 16, nós vamos ver Caim se torna um homicida. No versículo 8 do capítulo 4, ele toma uma atitude, né? E nem num de repente de raiva e de inveja, ele mata o seu irmão. O primeiro homicídio declarado ali, né, da Bíblia está aqui, né, justamente aqui em Gênesis. Nós vamos ver esta realidade, tá bom? E nós vamos ver também Caim sendo punido com uma maldição, que vai do versículo 19 ao versículo 12 do capítulo 4, nós vamos ver aí Caim aí sendo punido com uma maldição. Ele se torna um fugitivo errante, ele começa a fugir, ele cai em si do que ele fez, e aí ele começa a fugir, e se torna então um fugitivo errante. Caim recorre de sua sentença. Capítulo 4, no versículo 13 e 16, nós vamos ver que ele teme que quem o encontre o mate. Ele começa a temer que seja encontrado e venha a ser morto. Para evitar isso, Deus vai colocar um sinal de advertência àqueles que poderiam tentar matá-lo. Deus vai impedir que isso acontece. Aí Caim, ele vai... Aí que está um detalhe, queridos, aqui eu vou ter que dar uma paradinha. A Bíblia diz que Caim, ele casa-se com uma mulher que provavelmente era uma de suas irmãs, porque aí fica a questão, Caim casa com quem? Quem é? De onde surgiu essa mulher para se casar com Caim? Queridos, ela era sua irmã. Mas pastor, como é que é isso? Primeira coisa que você tem que entender, que o conceito de família, pai, mãe, irmãos, não era o mesmo que nós temos hoje. Isso é muito importante. Então, com certeza, essa mulher que Caim, que se casou, eu vou dizer com certeza, não quero retirar isso com certeza, porque é com certeza para mim, mas provavelmente era uma de suas irmãs. Essa pergunta surge muito, né? Como é que Caim casou? Quem ele casou? Só tinha Caim, Abel e filhos. Como é que surgiu essa mulher que veio casar? Então, provavelmente era uma mulher. Tem também um outro posicionamento teológico, que era a mulher filha dos anjos. Eu não concordo com isso, tá bom? Eu creio dessa forma, que provavelmente era uma de suas irmãs. Caim se torna um edificador. Depois que ele casa, ele agora começa a edificar, né, a engenhosa sociedade fundada por Caim. Caim consegue formar uma sociedade, uma tribo, né, muitas pessoas. Caim edifica a primeira cidade da história, ela é edificada por Caim. Seus descendentes são os primeiros a habitar em tendas e a possuir criação de gados. São descendentes de Caim. São também os primeiros músicos e artifícios, aqueles homens que trabalhavam com metais, começaram a fazer então materiais com metais. Os primeiros foram o de Caim. A traiçoeira sociedade fundada por Caim. Essa sociedade fundada por Caim, ela começa a tomar algumas atitudes que é vista como uma sociedade traiçoeira. No versículo 23 e 24 de Gênesis, eles praticavam a poligamia e se entregaram à violência. Queridos, eu teria duas opções. A primeira era fazer como eu estou fazendo, citar para você o texto e você em casa abrir a sua Bíblia e ir acompanhando, ou ler aqui cada texto. Se eu for ler cada texto, aí nem ano que vem eu acabo o estudo do Antigo Testamento, tá bom? Então, conselho, anota,
né? Estou vendo a nossa japonesa Simone ali com o braço de papel e caneta ali, ó, anotando. Faça isso, anota. Chegar em casa, você vai lá e olha o texto e tem liberdade. Pastor, o senhor falou esse texto aqui, não era esse não. É difícil, porque antes de colocar aqui, eu em casa, eu confiro o texto até para sustentar aquilo que eu vou estar falando, tá bom? Mas que você possa fazer isso, anotar. Porque se eu for ler esse texto, por exemplo, de Gênesis 4, 23 ao 24, onde vai dizer que essa nação aí, essa tribo, ou essa comunidade formada por Caim, eles praticavam a poligamia e se entregaram à violência. Então, era esse povo que já começou a mexer com a história, né? Ali já começou a acontecer a questão da violência ali no meio deles, tá bom? Vamos lá. Sete e o substituto de Abel. No capítulo 4 ainda, no versículo 25 e 26, nós vamos ver que vai surgir um que vai substituir Abel. E esse que vai substituir Abel na história é Sete. Mas que substituição é essa? O texto nos leva a entender que após a morte de Abel, Eva ainda não havia dado à luz a nenhum filho homem, até que esta criança nasceu e recebeu o nome de Sete, assumindo o lugar de Abel. Por que a gente chega a essa conclusão? Isso é um argumento forte, tá? Pois, olhando a lógica, o primeiro filho, homem que nascesse após o homicídio, assume essa posição na família. Então, quando nós vemos Eva colocando o nome nesse rapaz de Sete, depois da morte de Abel, este foi o primeiro filho homem que nasceu. Não faz sentido ela ter vários filhos e apenas depois ela ter decidido colocar o nome de Sete, naquele que viria a assumir o lugar de Abel na sua família. Mas, para isso ter sentido, antes de Caim e Abel, Adão e Eva já teriam tido outros filhos homens que não foram citados, porque o objetivo era mostrar como a humanidade foi se distanciando do Criador com esse primeiro acontecimento. É que muitas pessoas vão querer sustentar e pensar o seguinte: não, Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva. Aonde que está escrito isso? Em lugar nenhum. Isso é suposição da cabeça do homem, né? Ninguém pode afirmar isso. Então nós vamos analisando aquilo que a própria Bíblia está dizendo e vamos tomando aquilo que entendemos ser algo mais palpável no que diz respeito a entendimento, aquilo que vai dar mais entendimento, tá bom? Então é bom você entender isso. Além do mais, pode ser também que o nome Sete faça referência ao sétimo filho homem, tendo antes de Caim e Abel outros 5 filhos homens, e esse Sete foi o sétimo filho homem. Então são várias as posições que não tira o propósito da criação, que não tira a ideia de que a partir daí foram se distanciando cada vez mais de Deus, já que o livro não se preocupa de seguir piamente um roteiro cronológico. O que é isso? É um roteiro de acontecimentos certinho ali, um atrás do outro. Esse é o primeiro filho, esse foi o segundo filho, não, como o livro de Gênesis, ele não tem essa preocupação no roteiro cronológico, e sim mostrar os fatos importantes que vieram a influenciar a raça humana. Então não existe ali um propósito cronológico. Então não se pode formar um posicionamento diante daquilo que o livro de Gênesis não está nos transmitindo ou não está nos mostrando. Tiago, Pai do Senhor, Tiago, você me ligou, não pude atender, vou falar com você ainda hoje em nome de Jesus. Vinícius Santos, Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos lá, queridos. Deus recolhe Enoque. Está vendo? Tem como falar do livro de Gênesis e não falar de Enoque? Não tem como. Aí eu tenho que pular do capítulo 4, capítulo 6. E o capítulo 5, não vamos falar de Enoque? Tão importante. Então, o livro de Gênesis você não pode pular um capítulo, porque coisas muito interessantes nós vamos acontecer, principalmente do capítulo 1 até o capítulo 11. Né? Aqui, por exemplo, no capítulo 5,
Deus recolhe Enoque. A história de Enoque está aqui no capítulo 5 do livro de Gênesis. E quem foi esse Enoque, né? Os primeiros homens que marcaram suas gerações antes do dilúvio, né? Enoque foi um desses homens que antes do dilúvio ele marcou a sua geração. Enoque está lá, a história dele está lá no capítulo 5 do 1 ao 17, tá? A 6 de Adão a Jared, cada um viveu mais de 90 anos. Isso é interessante, porque vamos ver aqui, antes do dilúvio, os homens vivendo mais de 900 anos, né? E Enoque estava aí nesse ramo. Ainda antes do dilúvio, Enoque ele vai marcar a sua geração. Por que Enoque vai marcar a sua geração? Está lá no capítulo 5, 18 a 24. Porque Enoque ele tem ali um diferencial, o relacionamento de Enoque com Deus. Né? Então a Bíblia fala de um homem nascido de mulher, que teve um relacionamento tão de intimidade com Deus, tão grande com Deus. Alguns pregadores mais pentecostais, quando estão pregando esse texto, vão falar que Deus um dia, andando junto com Enoque, falou: Enoque, você está mais perto da sua casa que da minha, fica aqui na minha e não volta para lá mais não. Então Enoque foi arrebatado vivo para estar com Deus. A Bíblia relata isso no livro de Gênesis. Ele anda com Deus, e ele anda com Deus, pode-se dizer numa expressão que era diariamente. Há quem diga, eu já vi o pregador também dizendo isso é interessante, que depois de Adão, Enoque foi aquele que Deus escolheu para estar com ele todos os dias, né? Que depois de Adão e do pecado, Deus agora escolhe Enoque, e com Enoque ele estava ali com ele todos os dias, estava com ele diariamente, a ponto de você conhecer a história, né? A remoção de Enoque efetuada por Deus, está no versículo 23, entre o versículo 24, o próprio Deus ele vai então fazer, né? Ele é levado para o céu sem passar pela morte física. Enoque não passou pela morte física, ele foi levado, Deus tomou Enoque para ele. Então não tem como passar no livro de Gênesis. Outros homens importantes também, depois de Enoque, nesse período antes do dilúvio. E para cada um nós teríamos uma história, teríamos algo para falar. Eu escolhi só comentar sobre eles. Há 4 deles, de Enoque a Noé. Um deles foi Matusalém, né? Quem nunca ouviu falar de Matusalém? Esse homem viveu 969 anos. Tornou-se um recordista de idade de toda a raça humana. Então hoje você pode responder para alguém que da raça humana, quem foi o homem que viveu mais tempo? Matusalém, né? Por isso vem aquele ditado: você parece o Matusalém, você porque viveu muito, porque conheceu muito. Outro foi Noé, que tem 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Também viveram aí os seus 900 anos, ok? E depois agora, no capítulo 5, nós vamos entrar no dilúvio. Depois de Enoque, o livro de Gênesis, ele vai começar então a falar sobre o dilúvio. E quando o dilúvio acontece, tá? Já existia vários povos, a palavra nação é algo muito forte nesse momento ainda, mas existia já vários povos já depois do dilúvio, tá bom? Vamos lá. A resposta de Deus ao pecado, Gênesis capítulo 6 ao versículo 10, vai narrar esse momento do dilúvio. E o dilúvio, queridos, é de fato uma resposta de Deus ao pecado. O dilúvio é sim uma resposta de Deus ao pecado. Uma vez que o homem se corrompeu, abalando toda a estrutura ao seu redor, vemos agora como Deus anuncia a condenação. Deus vai usar o dilúvio para executar um julgamento. Deus prepara isso, capítulo 6 do 1 ao 22, você vai ver Deus ali preparando ali esse momento, né? E o desprazer de Deus, a tristeza, vamos usar essa palavra, de Deus de ter que agir daquela forma, está no capítulo 6 do 1 ao 7, né? O porquê que Deus vai agir daquela maneira. Deus olha para a humanidade, vê a corrupção tomar conta de todos, em todos os lugares. Deus olha e naquela visão, na sua cosmovisão, Deus vê que não está tudo corrompido. Então Deus, ele encontra um homem justo. Ele encontra Noé. Capítulo
capítulo 6, versículo 8, Deus ali vai encontrar Noé, e Deus olha e vê em Noé um homem justo, e Deus então começa a operar através de Noé. Deus também encontra Noé um homem não apenas justo, mas disposto a obedecê-lo. E interessante que Noé ele tinha uma vida reta e encontrava graça diante do Senhor, porque, queridos, será que seria fácil obedecer a Deus naquele momento? Diante daquela ordem de Deus. Vamos falar da construção de uma arca. Obedecer a Deus e construir uma arca. Deus revela seu plano para Noé. Deus, no capítulo 6, ainda do 11 ao 22, Deus vai revelar para Noé o que ele queria fazer, como ele ia fazer, a forma como ele ia executar. Deus revela isso para Noé, e Deus manda, Deus depois diz para ele que vai destruir com o dilúvio. Está no versículo 11 e versículo 3, Deus vai dizer para Noé como que ele vai destruir, o que ele vai fazer, e Deus destruirá todo tipo de vida na terra. Coloca isso diante de Noé, exceto Noé e a sua família, né? E diz que vai usar o dilúvio para fazer isso. Aí no capítulo 4, do versículo 14 ao 22, Deus constrói, né? Começa a construir através da arca uma nova vida. Noé recebe o dever de construir um barco de madeira de 300 côvados de comprimento, 135 metros, 50 côvados de largura, 22 metros e meio, e 30 côvados de altura, 13 metros e meio de altura. E ele recebe essa empreitada, ele recebe essa tarefa e ele obedece. Quando termina a construção, Noé deveria trazer a sua família e pelo menos um macho e fêmea de cada animal para dentro da arca. Ou seja, não era só construir a arca, ele tinha que construir a arca, depois de pronto trazer a sua família e trazer ali um animal ali de cada um. E a providência para salvar a criação. Capítulo 7, Deus mesmo irado com a nação, ele toma a providência no capítulo 7, versículo 1, 24, para trazer salvação, né? Os integrantes salvos, está ali no capítulo 7, no versículo 1, 9 e o 13 e 16, incluindo Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e esposa, junto com um casal de cada animal impuro e 7 casais de animais limpos. A arca como proteção do juízo divino, ou seja, aqueles que estiverem dentro da arca, eles teriam sua vida poupada. Está lá em capítulo 7, no 10 e no 12, também no 7 ao 24, né? A água vinda de baixo sobe, a chuva torrencial cai dos céus por 40 dias, cobriu as montanhas e afogando toda a vida humana e animal fora da arca. Interessante que quando o assunto é a questão do dilúvio, né, existe aí um questionamento se o dilúvio ele foi parcial ou se o dilúvio foi total. Quando aqueles pensam na possibilidade de dilúvio parcial, eles estão pensando que o dilúvio aconteceu só onde existiam pessoas, só onde estava o povo. Aqueles que creem que o dilúvio foi total, creem que o dilúvio ele alcançou toda a extensão de terra. Toda a terra que Deus havia criado, ela foi inundada. Pastor, qual que é o certo? O parcial ou o total? Fique com qual você quiser. Fique com parcial ou fique com total. Eu creio que foi total. Tenho amigos pastores que creem que foi parcial. Só que isso não muda. Houve de fato a sentença de Deus diante do dilúvio. Tá bom? Vamos lá. Vamos caminhar mais um pouquinho. Acontecimentos pós-dilúvio. Acontecimentos depois do dilúvio, tá bom? Vamos pensar sobre isso no capítulo 8, do versículo 1 e 10 ao 32. Os acontecimentos, aquilo aconteceu depois do dilúvio. Semana que vem tem mais. Semana que vem nós vamos estudar os acontecimentos depois do dilúvio. E nós vamos então avançar aí, né, diante dos acontecimentos do livro de Gênesis. Parece que nós temos ali alguma pergunta e vai chegar aqui para mim. Eu vou ler essa pergunta e se você ficou com alguma dúvida daquilo que foi dito até agora, tá bom? Nós podemos então, você pode fazer a sua pergunta aí, que nós temos um minutinho ainda para responder. Se não fosse o pecado de Eva e Adão,
teremos vida eterna e viveríamos sem pecado, com certeza, tá bom? Se não houvesse a desobediência, tá bom? Nós teríamos vida eterna e viveríamos uma vida sem pecado. Há quem diga que uma das razões que Deus colocou Adão e Eva para fora do jardim era para que eles não comessem de uma segunda árvore que tinha lá no jardim. E há quem diga que essa segunda árvore era uma árvore que dava a eles vida eterna, ou especulação, tá bom? O importante é que Deus de fato tira eles e coloca um anjo de guarda para que eles não pudessem entrar mais, tá bom? Vamos lá, outra pergunta aqui. Lameque teve 2 mulheres. Por que isso era permitido antes e hoje somos como Adão e Eva, como no princípio um homem e uma mulher? Queridos, essa ideia de vamos usar a palavra aqui, de poligamia, não caberia nesse contexto. Essa ideia aqui do homem ter várias mulheres, tá bom? Era uma ideia, um conceito que na época eles não tinham um conceito de sociedade. Lembra que eu falei no início? O conceito de família era diferente, né? Qual era? Vamos pensar, para que a gente possa entender, e eu tenho que ter muito cuidado na minha resposta, porque eu não tenho só igreja, leigos, eu tenho outras pessoas que têm conhecimento, que também nos assistem. Então, você que tem muito conhecimento, eu queria que você entendesse que eu estou falando para leigo. Então, a explicação que eu vou dar agora é para leigo. Se eu tivesse, de repente, uma sala de seminário, a minha explicação seria outra. O que Adão tinha como conceito de família, de união? Ele via união aonde? Ele via união nos animais. Amém? Dessa forma, né? E os animais iam progredindo, e os animais iam crescendo. E não tinha aquele conceito de irmão com irmã. Não existia isso. Então, o homem, ele tinha aquela ideia, não tinha aquele posicionamento de fidelidade, de ser fiel. Pastor, você está dizendo então que Adão teve outras mulheres? Eu não estou dizendo nem que sim, nem que não. Eu não estou dizendo isso para você. Eu estou dizendo que esse conceito que nós temos hoje, tá, de fidelidade, não existia. E ao longo da história, nós vamos ver isso. Salomão, quantas mulheres Salomão tinha? Hoje, o judaísmo, o judeu pode ter quantas mulheres? Quantas ele puder manter financeiramente. Você está entendendo? A nossa sociedade hoje nos apresentou uma proposta de fidelidade conjugal, de um homem com uma mulher só, a ponto de ser até crime. Hoje, se um homem se casar, ou pelo menos tentar fazer isso, e conseguir fazer, ele é visto como crime, é proibido, não pode, tá bom? Então, não sei se consegui te responder. Era permitido antes porque não tinha nada que chamava a atenção deles para que isso fosse um erro. Como até hoje, como eu falei, o judeu ainda, algumas linhas do judaísmo continuam da mesma forma. Somos como Adão e Eva, né? Como no princípio, homem e mulher, isso é fato, somos da mesma forma. Deus criou o homem e criou a mulher do mesmo jeito, só que os princípios eles foram se adequando mediante a sociedade em que nós estamos vivendo, ok? Surgiu mais alguma pergunta? Fabrício, se não conseguir responder, você vê que eu te respondo depois, tá bom? Mas eu acho que eu consegui fazer entender, tá bom? Tiveram 2 mulheres, depois deles nós vamos ver outros grandes homens de Deus também tendo mais de umas mulheres, porque era um conceito permitido na lei judaica, né? Durante muitos anos a mulher não teve nenhuma expressão. Quando nós vemos esses seriados de televisão que contam a história do Antigo Testamento, e aí vê a mulher falando, né? A mulher dando opinião, isso é heresia, isso nunca acontecia, tá bom? Não era desse jeito não, tá bom? A mulher tinha um jugo, um peso muito grande, que eu creio que já em Jesus Cristo, que na graça houve o desejo do coração de Jesus de restaurar essa imagem da mulher. A mulher não podia nem falar em público,
E hoje ainda, em países aí muçulmanos, a mulher não mostra o rosto, ela não fala em público. Ela não tem um marido na frente dos outros. Então, é dessa linha que nós estamos pensando, é nisso que nós estamos falando. Então, se torna até algo difícil, porque nós pensamos nisso, nós pensamos que isso é uma loucura, mas era dessa forma. Ok? Bom, semana que vem nós vamos ter mais um pouquinho, vamos estar falando semana que vem acontecimentos depois do dilúvio, tá bom? Vamos estar dando continuidade aí ao nosso estudo. Que Deus possa, de fato, ter ministrado o coração de vocês. Semana que vem tem mais, tá bom? Não fique com nenhuma dúvida. Eu sei que é uma ousadia muito grande minha dar um estudo desse aberto para a igreja, mas eu não tenho preocupação. Tenho orado ao Senhor para que Ele me dê sabedoria para colocar de forma com que você entenda. Então, por isso, de repente, alguém que tem um conhecimento teológico maior vai questionar por que ele não falou sobre isso, por que ele não explicou o Filho dos Anjos, Filho dos Deuses, porque eu tenho que entrar em teologia, queridos. Aí eu vou complicar mais do que explicar. E a minha ideia não é dar um estudo completo de Antigo Testamento. É você e o Antigo Testamento. É dar você uma visão panorâmica, é dar você uma ideia para que você possa se familiarizar. Hoje, você que participou do estudo, você sabe onde está a queda. Você sabe que está lá em Gênesis capítulo 3. Hoje você sabe onde está a história de Noé, do dilúvio. Você sabe onde está a história de Enoque. Você sabe que Matusalém foi o que viveu 969 anos, o homem que mais viveu. Ou seja, essa é a minha proposta, essa é a minha ideia, fazer isso pelo Antigo Testamento, no medida do possível, dar a você uma visão, dar a você um entendimento. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa terça-feira, quinta-feira, culto de campanha, culto de vitória. Vem para a casa do Senhor ou esteja nos acompanhando e você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te render graças a Deus pela sua bondade, pelo seu cuidado. E nesta hora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar cada vez mais, ó Deus, os teus filhos, a tua igreja, de sorte que em tudo, ó Pai, o teu nome seja glorificado, de sorte que em tudo, ó Deus, o teu nome seja exaltado. Que possamos, ó Pai, estar de volta, Senhor, glorificando, exaltando o seu tanto nome, na próxima terça-feira com esse estudo. E que teus filhos possam, de fato, entender, conhecer, ó Pai, um pouco mais do Antigo Testamento. E que esse conhecimento, ó Pai, qual foi a proposta desde o início, venha aproximar os teus filhos cada vez mais do Senhor. E agora, Deus, dá-nos um término de semana abençoado, resolve nossas causas, ó Deus, interfere, ó Deus, em nosso favor, e que possamos juntos cantar o hino da vitória. Que o Senhor venha abençoar mais uma vez, ó Deus, a família da Mônica Dias e todas as famílias, ó Pai, que estão clamando ao Senhor por um mover. Que eles possam de fato experimentar algo novo da tua parte. Que esse momento, ó Pai, traga novidade, ó Deus, com respeito ao relacionamento contigo. Eu oro mais uma vez, ó Deus, abençoando, não só a minha, mas todas as famílias que nos acompanham. Fique conosco e continue nos abençoando. É a minha oração de gratidão ao Senhor. Oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as duas consolações e comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês e com toda a igreja espalhada pela face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Essa é a nossa missão: pregar o Evangelho e anunciar a salvação. Este é o ano da frutificação. Gessel, até a última casa. Dá um abraço que está na sua casa aí, em nome de Jesus.